Olá, sou Roberta Portugal e hoje vou falar para vocês sobre a diferença entre diabetes tipo 1 e diabetes tipo 2. Diabetes é uma doença extremamente comum, muito prevalente e que a gente pode dividir basicamente em dois grandes grupos, diabetes tipo 1 e diabetes tipo 2. Os dois são causados por mecanismos completamente diferentes. O diabetes tipo 1 ocorre com uma falência do pâncreas. De uma hora para outra, o pâncreas para de produzir insulina. Geralmente, isso acontece por um mecanismo autoimune. Então, a gente começa a produzir anticorpo que vai atacar o próprio pâncreas e isso vai fazer com que ele não produza mais nada de insulina. E isso impacta tanto na abertura do quadro, que é um quadro mais agudo, onde o paciente tem mais sintoma, quanto no tratamento, que é um quadro onde o paciente vai ter que usar insulina para o resto da vida. Já o diabetes tipo 2 tem um mecanismo totalmente diferente. Nele, o paciente produz insulina adequadamente, mas muitas vezes essa insulina não consegue funcionar como deveria. Isso é comum naqueles pacientes que são obesos, que são sedentários, que têm uma forte história familiar. Nesses pacientes, acaba acontecendo um ciclo vicioso, onde o paciente está acima do peso, apresenta um pouco de resistência insulínica. A resistência insulínica faz com que a produção de insulina seja aumentada e o excesso de insulina faz com que o paciente ganhe ainda mais peso, perpetuando todo o processo. Dessa forma, quando a insulina não consegue mais ser aumentada, a glicose começa a subir e o diabetes aparece. Nesses casos, nós temos várias opções de tratamento. Desde mudanças no estilo de vida, onde o paciente perde peso, começa a melhorar a alimentação, faz atividade física e que muitas vezes consegue controlar os níveis da glicemia, até o uso de medicações orais, de medicações injetáveis e mesmo da insulina. É comum, quando o paciente do diabetes tipo 2 precisa de usar insulina com a evolução do quadro, das pessoas perguntarem: mas então eu virei tipo 1? E não, o que caracteriza tipo 1 ou tipo 2 é a origem do problema, que, como eu acabei de explicar, é totalmente diferente. Na prática clínica, o que a gente vê? O diabetes tipo 1, ele é mais comum em crianças e em adolescentes, normalmente não tem nenhuma relação com o estilo de vida e é aquele diabetes que começou o uso de insulina desde o início. O diabetes tipo 2 acomete principalmente indivíduos com um estilo de vida pior, já na meia-idade e que, como regra, começa com o uso de medicações. É claro que, como toda regra, há algumas exceções. Nesse caso, o especialista vai orientar quanto à necessidade de fazer alguma investigação diagnóstica a mais. É importante a gente saber qual é o tipo de diabetes para que a gente possa ter um tratamento adequado à sua condição e um bom controle glicêmico, porque nos dois é o bom controle da glicemia e das comorbidades que podem surgir, que são as outras doenças associadas ao diabetes, que vão fazer com que esse paciente possa ter uma vida saudável e longeva.